Olá, alunos! Bem-vindos à nossa teleaula de número 7. Para essa teleaula, nós preparamos algumas dicas para vocês sobre estratégias de leitura. Afinal, como ler um texto e como trabalhar com esse texto. Mas antes de nós começarmos esse assunto, é muito importante que vocês façam uma revisão daquilo que vocês já sabem. O que você já conheceu, o que você já estudou a respeito da disciplina, para que agora, a partir de agora, você consiga desenvolver as estratégias de leitura que são as mais adequadas para você. Em aulas anteriores, nós já comentamos a respeito de que cada pessoa desenvolve uma habilidade, uma técnica específica, desenvolve estratégias que são muito individuais, não é mesmo? Vocês sabem que cada pessoa vai ler um texto de acordo com aquilo que tem no seu repertório, no seu conhecimento prévio, na sua vivência de mundo, no seu conhecimento relacionado à linguagem, não é mesmo? Então, as leituras, elas acabam sendo distintas de uma pessoa para outra. Mas há situações, há coisas que nós fazemos durante o ato de leitura que podem ser compartilhadas, que estão em uma situação de lugar comum, ou seja, todas as pessoas sabem, todas as pessoas fazem daquele mesmo jeito. Mas vale lembrar que cada uma vai desenvolver aquela técnica que melhor se adequa ao seu conhecimento, mas também ao tipo de texto que você está exposto naquele momento, não é mesmo? Bom, para nós começarmos a falar sobre as estratégias de leitura, é importante que nós tenhamos aí relembrados alguns conceitos. Então vamos lá. O que você já sabe a respeito da leitura, não é? Você sabe que as concepções e as estratégias de leitura, elas diferem um pouco. Que nós temos um conceito de leitura que é plural, que nós temos diferentes tipos de leitor e que também temos gêneros e tipos textuais distintos. Pois bem, você sabe que leitura é um conceito plural, isso nós já falamos em aula anterior, porque a leitura ela deixa de ser aquele conceito básico que aparece no dicionário, não é? Como sendo o ato de codificar as palavras e passa a ter aqui uma concepção bastante ampla. Além disso, você sabe também que os leitores eles diferem. Você tem aquele leitor que é o iniciante, que é o leitor está ainda caminhando nos processos de leitura, que ainda não tem desenvolvidas as estratégias específicas para a leitura, ao passo que nós temos também aquele leitor que é competente, aquele leitor que já conhece um vocabulário bastante amplo, que tem um conhecimento de mundo também amplo, um repertório mais amplo ainda, não é mesmo? Pois bem, esses dois tipos de leitor que nós temos, eles podem, em algum momento ou outro, trocarem de lugar. O que eu quero dizer com isso, afinal de contas? Eu quero dizer que aquele leitor que é competente com um determinado assunto pode não ser competente com outro assunto, e aí ele vai utilizar algumas estratégias diferenciadas para realizar a sua leitura. Por exemplo, um sujeito que está acostumado a apenas ler textos literários, aquelas leituras de distração, a leitura por fruição. Quando ele se depara com um vocabulário que é mais técnico, com um vocabulário de uma área específica, como, por exemplo, medicina ou tecnologia, ele pode, naquele momento, se tornar um leitor iniciante, porque ele vai ter que usar recursos, estratégias mais primárias para desenvolver a sua habilidade, para dar conta da leitura daquele texto. A mesma coisa se ele estiver exposto a um texto jurídico, em que outras palavras, outros termos são utilizados. Provavelmente ele vai subvocalizar ou vai tornar essa leitura de uma forma oralizada, para que ele tenha o recurso da audição atrelado à sua leitura. Para isso, compreender um texto, ok? E aquele leitor que é iniciante em alguma modalidade textual, em algum tipo ou gênero textual, ele pode ser um leitor fluente, por exemplo, em outro gênero, em outro tipo, ok? Então, eles podem sim trocar de papéis nesse caso. Não quer dizer que um leitor que é iniciante, ele será sempre iniciante, e um leitor que é fluente, que ele seja sempre fluente. Ele pode, em alguns casos, mudar de papel. E o que o tipo e o gênero textual têm a ver com isso?
Os tipos de gêneros textuais, eles estão relacionados à intenção comunicativa, como nós já falamos. Dependendo do que quer se comunicar, eu vou escolher o tipo e o gênero textual mais adequado. E aí, com base nisso, é que nós vamos também desenvolver essas técnicas, essas habilidades e essas estratégias. Vamos lá. O que mais ainda você precisa saber? Vejam, você precisa saber que existem leituras que são relacionadas à informação, que existem leituras que você realiza com o objetivo de consultar algo, ou alguma coisa que você realiza que é o de ou para ação, ou seja, está relacionado a alguma ação que você deverá desenvolver. Ainda aquelas leituras que são mais destinadas à reflexão e aquelas que estão relacionadas à nossa vontade poética, ou seja, a leitura de romance ou ainda a leitura de alguma obra literária. E de que forma eu posso realizar essas leituras? A leitura ela pode ser silenciosa, ela pode ser oral ou ela pode ainda ser uma leitura subvocalizada. O que significa ler de forma subvocalizada? É quando você não dá conta de fazer a leitura apenas de modo silencioso. Ou seja, quando você lê silenciosamente um texto, você consegue lê-lo muito mais rápido, porque o tempo de articulação que você vai executar com a sua boca, ele é eliminado. Então, a leitura silenciosa, ela é muito mais rápida, mas depende do teu conhecimento específico, do teu conhecimento prévio. Se você não tem um conhecimento prévio tão rico assim, ou se as palavras são difíceis de serem pronunciadas, ou o texto é de difícil compreensão, você faz o recurso, mesmo que inconscientemente, da leitura oral, ou seja, você lê em voz alta, que é para o cérebro poder processar a informação, você fazer a articulação e a comunicação fazer esse movimento, que é sair da boca, entrar pelo ouvido para retornar ao cérebro e fazer a compreensão. A subvocalização é a mesma coisa, só que você faz isso baixinho. Quando você estava lá no primário, nas séries iniciais, a sua professora geralmente pedia para você fazer a leitura silenciosa e depois a leitura de forma oralizada, não é mesmo? Pois bem, como alunos do curso de pedagogia, você tem que pensar também nos seus alunos, naquelas pessoas com as quais você terá contato, as pessoas para as quais você vai desenvolver o seu trabalho. E para isso é importante que você também perceba as formas como essas crianças, lá na infância ainda, desenvolvem a sua habilidade de leitura. O pai, a mãe, o professor leem para essa criança porque o recurso auditivo é o mais adequado para a faixa de idade. Aos poucos, conforme o amadurecimento, eles vão desenvolvendo outras habilidades, ok? Dando sequência, então, nós ainda temos esses elementos aqui, que são importantes de serem lembrados, não é? Que ler não é o mesmo que decodificar, que é aquele conceito dicionarizado que nós temos, que é preciso ativar conhecimentos prévios, os seus conhecimentos de mundo e relacioná-los à leitura, que a leitura ela precisa ser significativa e a leitura também, por ser uma habilidade, olhem só, ela não é ensinada, mas sim orientada. Essa fala é uma fala de um especialista em leitura, cujo sobrenome é Smith. O Smith ele nos fala exatamente isso. Não existe uma forma em que eu vá ensinar a criança a ler. Eu vou sim orientar essa leitura. Eu vou ajudá-la a elaborar estratégias para que ela desenvolva essa habilidade, ok? Pois bem, dando sequência ainda, nós temos o seguinte. Como ler? Como é que você desenvolve a leitura? E que estratégias você pode utilizar? Há algumas coisas que nós já sabemos de antemão e que podem ajudar no desenvolvimento das suas estratégias. Primeiro, existe algo na leitura que se chama predição, ou seja, é quando você antecipa o que se vai ler. Outra estratégia é a tal da leitura vocalizada, que foi o que eu falei para vocês, que é quando você lê e você pensa em voz alta, ou seja, você reproduz o texto falando.
Uma estratégia que também é interessante de se ter é a estrutura do texto. Então, onde você vai observar os títulos, observar o tema, o problema que o texto apresenta, a ação que foi desenvolvida e os resultados. É neste caso aqui que entra a questão dos tipos e dos gêneros textuais. Dependendo do tipo e do gênero textual a que você tem acesso, essa estrutura do texto vai ser um grande facilitador. Quer ver um exemplo? Pense num artigo acadêmico-científico. Quando você tem o contato com esse texto, a primeira parte que os textos geralmente trazem são a do resumo. E o sumário também aparece. Por ali você já consegue identificar se aquele texto está de acordo com as suas necessidades, não é mesmo? Lendo o resumo e dando uma breve olhada no sumário, você seleciona as informações que são importantes e relevantes para a sua leitura. É importante que você também execute algumas atividades, ou melhor, que você tenha algumas ações diante do texto, certo? Vamos ver o que ainda temos. Vejam. Criar uma representação visual, ou seja, você faz uma elaboração mental da imagem do texto. Ainda a seleção e o destaque das informações que são mais relevantes. Neste caso, você pode elaborar um resumo, você pode sublinhar as informações importantes, você pode fichar. Uma das estratégias que eu costumo orientar os meus alunos, quando estão junto comigo presencialmente, é fazer as anotações à margem da página. O livro de vocês permite isso. Quando vocês estiverem aí em contato com o material de vocês, percebam que à margem da página existe umas linhas para as anotações e ao final das unidades também. Na maioria dos materiais vai aparecer um espaço para isso, para que você ali faça essas inferências, as reflexões, as análises, que você traga informações adicionais para a compreensão do seu texto. Importante é dizer que o texto ele não dialoga sozinho, prestem bastante atenção nisso. O texto ele não conversa sozinho. Ele traz junto dele uma série de outros conhecimentos que já foram produzidos em outros momentos. E são justamente esses conhecimentos que vão fazer a ligação daquilo que o autor sabe e que está lhe mostrando, daquilo que você sabe e está capturando ali do texto, mas também das informações que o mundo traz. Então, essa ligação entre o que o texto diz, o que você já sabe e o que o mundo diz lá fora é importante de ser realizada. Por isso, é importante que você faça ao texto questionamentos. Lance, elabore questões sobre o assunto. E ainda crie o hábito de fazer hipertextos e de também travar aquilo que nós chamamos de intertextualização. Ou seja, o que é um hipertexto? É quando você, se você consulta, por exemplo, um site como a Wikipédia, você sabe o que é um hipertexto. São aquelas palavrinhas em azul que você clica e ele traz um significado extra para o conteúdo, certo? Então, no papel, no texto impresso, isso também é possível de ser feito. Você, identificando um conceito que você não conhece ou que você não domina, você pode trazer e pesquisar outras informações e criar você mesmo os hipertextos. E ainda, trazer uma relação de intertextualização com aquilo que você acabou de ler. Ou seja, identificar no lido, no seu texto, aquilo que há a mais, aquilo com que o texto conversa, que é aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês. As conversas, os diálogos que são travados entre o texto que está sendo oferecido a você para leitura e aquilo que o mundo lá fora também traz. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Coloquem aí a mão na massa, vamos fazer algumas leituras, deem uma olhada no ambiente virtual, porque o mundo lá fora tem muita coisa para ser lida. Um grande abraço e até a próxima.